Nessa semana está estreando no cinema o filme que já se tornou favorito ao Oscar neste ano, que é o 1917. É um filme que fala sobre uma história que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e que é uma coisa incomum, né? A gente não vê muito filme da Primeira Guerra Mundial, a gente só vê da Segunda Guerra Mundial. Então, pelo que eu me lembro, é um dos primeiros filmes que desses últimos anos que fala sobre esse conflito que também foi muito importante para a história da humanidade. É um filme tecnicamente irrepreensível, mas ele tem alguns problemas ali no seu roteiro, na história, que faz com que a gente não se conecte direito com essa história que a gente está vendo. Mas a gente vai dar mais detalhes para você nesse vídeo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, fique com a gente. Bom, então, como eu falei, é um filme que se passa na Primeira Guerra Mundial e acompanha a história de dois soldados que precisam atravessar o campo de batalha inimigo para entregar uma mensagem que pode evitar a morte de 1.600 homens. Entre eles, o irmão de um desses soldados que está atravessando aí o campo de batalha para evitar que essa tragédia aconteça. Essa foi uma história contada pelo avô do Sam Mendes, né, que lutou na Primeira Guerra Mundial. O Sam Mendes é o diretor desse filme, ele já ganhou um Oscar de melhor diretor pelo primeiro filme que ele fez na carreira dele, que foi o Beleza Americana, em 1999. Ele dirigiu também Skyfall, né, que é um dos filmes mais famosos do 007, que deu o Oscar para Adele, inclusive. Foi indicado a vários Oscars também. Ele é um ótimo diretor técnico, ele consegue fazer filmes que são muito bonitos visualmente. E neste caso, provavelmente ele consegue sua obra-prima dentro da sua própria filmografia, porque ele dá a ilusão de que esse filme foi todo gravado em um take só. Parece que é uma história contínua, né? Parece que não tem corte neste filme. Então é um mérito dele, do Sam Mendes, com o próprio diretor de fotografia, que é o grande celebrado Roger Deakins. Roger Deakins, que foi indicado a mais de 10 Oscars na sua carreira, se não me engano 13 ou 14 Oscars, e só ganhou uma vez, que foi a sua última indicação, que foi pro Blade Runner 2049. Então, as pessoas estavam esperando que ele ganhasse logo esse Oscar e parece que ele já vai emendar outro, porque o trabalho de fotografia feito neste filme é simplesmente fantástico e não tem comparação com nenhum outro filme feito neste ano. O filme realmente dá a impressão de que foi feito com um take só, um mérito artístico impressionante. É um filme que visualmente é arrebatador. Não tenho que falar mal desse filme no que diz respeito à sua fotografia, a sua direção, a direção de arte, é tudo muito bem feito. Chega a ser, até em certos pontos, mais imersivo do que o outro filme que ganhou o Oscar de melhor filme fazendo a mesma técnica, né? Que foi o Birdman, que foi dirigido pelo Alejandro González Iñárritu em 2014 a 2015 e que teve a direção de fotografia do Emmanuel Lubezki, que também deu essa impressão de que o filme todo foi feito em um take só, sem cortes. Neste filme, 1917, por conta de ser em campo aberto, por ser uma coisa mais imersiva, que é a história de guerra, a gente se coloca mais dentro dessa história e fica mais apreensivo com o destino dos personagens aqui. Só que este filme, ele tem um problema, que é um problema de roteiro, que é um problema que a gente não consegue se ligar 100% na história desses personagens. Pelo menos isso pra mim não aconteceu. Eu vi gente dando 10 pra esse filme, falando que o filme é maravilhoso porque conseguiu se conectar emocionalmente, mas eu pessoalmente não consegui. Isso obviamente deve ser um problema meu, porque não consegui achar tudo isso dentro desse roteiro. Tanto é que o filme não foi nem indicado ao Oscar de roteiro. Tem algumas coisas que acontecem no decorrer dessa história que fazem com que a gente sinta a obrigação de se emocionar. Você que assistiu o filme deve saber do que eu tô falando, mas a gente não sente essa emoção toda. Então o filme tem essa coisa meio fria. Parece que ele não é um filme que a gente consegue se ligar exatamente nesses personagens que a gente está acompanhando. Até porque em 90% do filme a gente só acompanha dois personagens. Os dois caras que precisam atravessar o campo de batalha para entregar a mensagem e evitar uma catástrofe para os aliados, né? Porque a guerra era contra a Alemanha, mais uma vez, e a Alemanha estava atacando e eles precisavam evitar que a Alemanha massacrasse os aliados e acabasse matando todos eles. Esses personagens são interpretados pelo George McKay e pelo Dean Charles Chapman. Eles são ótimos atores, muita gente conhece eles, né? São bons atores. Eu não me lembro de ter visto nada com eles antes, mas eu vi alguns comentários na internet dizendo que eles já fizeram série e tal, e eles não fazem feio. O problema é realmente no roteiro desse filme, que foi escrito também pelo Sam Mendes, foi escrito em coautoria, né? Ele foi escrito a 4 mãos, mas tem muito dele porque foi uma história pessoal, né? Da família dele que foi transposta para o cinema. E parece que falta essa carga de emoção. A gente vê, né? Tá acostumado com filmes de guerra, de Segunda Guerra principalmente, que são filmes que conectam a gente de uma forma
forma muito pesada. O Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela, O Resgate do Soldado Ryan, A Lista de Schindler. A gente pode citar vários filmes de Segunda Guerra aqui que tem essa conexão com os personagens. Aqui falta isso, falta essa coisa de você se importar com essas pessoas, de se importar com as coisas que vão acontecer caso eles não consigam cumprir a missão. Então, é basicamente um filme feito pela técnica. Tecnicamente, como eu disse, é um filme que não tem como falar mal. É um filme fantástico no que diz respeito à sua fotografia, à sua direção, mas falta essa ligação emocional com esses personagens, infelizmente. E outra coisa que também tem nesse filme, que na verdade não tem, é que os atores, que são atores de grande nome, tipo Colin Firth, o Benedict Cumberbatch, todos eles aparecem tipo em 5 minutos do filme, eles só passam pelo filme, na verdade. Então, você desperdiça o talento dessas pessoas com papéis menores. Poderia ter mais tempo de tela, poderia dar mais história pra eles. Lógico que não dá pra fazer com que eles acompanhem os dois personagens lá, os dois soldados, o tempo todo, mas poderia dar mais oportunidade para que eles pudessem brilhar. Um dos mais prejudicados aqui é até o próprio Benedict ou Benedict? O Sherlock. Tanto faz, né? Tipo, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho aparece muito pouco nesse filme. Na verdade, o papel dele era o papel que era pra ser o definidor desse filme, mas, né, falta. Realmente falta. É uma coisa que é uma pena acontecer nesse filme. Mas é evidente que ele vai passar a limpa no Oscar, pelo menos no que diz respeito às categorias técnicas. A parte do melhor filme ainda fica meio assim, ganhou o Sindicato de Produtores, vem ganhando muitos prêmios, né, como melhor filme, mas eu acho que vai chegar no Oscar e não vai levar. Se levar, vai ser uma coisa meio... Como que foi o outro filme? O Green Book, no ano passado. Todo mundo esperava que tipo, tinha infiltrado na clã no ano passado e no fim das contas quem ganhou foi o Green Book, né? Que é aquela coisa que as pessoas falam, tá... Se ganhar nesse ano, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vai ser um filme que as pessoas vão falar, ok, mas é um filme esquecível. É isso que eu posso dizer desse filme. Ele é esquecível, não é um filme que arrebata você. Como outros indicados, até o Era Uma Vez em Hollywood tem mais poder emocional do que o 1917. Se ganhar, vai ganhar pela técnica. Não vai ser por méritos totais, méritos artísticos, de atuação e tal. Vai ganhar pela técnica. E é por causa disso que nós aqui do canal 5 Tons damos desse filme 1917 a nota 8,5. Porque, como eu falei, tecnicamente não tenho o que falar, é o melhor filme do ano, mas emocionalmente, no roteiro dele, ele tem algumas falhas que faz com que a gente não se aproxime desses personagens e não se importe se eles vão viver ou morrer. É basicamente isso. Bom, por hoje é isso então. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e a gente se vê no nosso canal 5 Tons. Um abraço pra você e até logo.